igreja de Deus está aqui presente para louvar e agradecer o nome de Deus. E agora é o momento de nós conhecermos o que é que as bênçãos de Deus andam fazendo na vida das pessoas. Esse é um momento de testemunho. E eu queria chamar aqui à frente ele que ainda é um bebê espiritual. Ele tem 2 meses e 23 dias de vida espiritual renovada com Deus. E eu quero chamar aqui à frente Juninho, como é conhecido carinhosamente por nós, que ele vai dar o seu testemunho de vida e transformação. Eu quero chamar à frente também a Paula, que ela vai me ajudar nessa entrevista para a honra e glória de Deus. Nós iremos fazer algumas perguntas e ele irá contar a transformação que Deus fez na vida dele. Pode começar, Paula. Primeira pergunta. Quando você conheceu a Cristo pela primeira vez? Boa tarde, igreja. Boa tarde. A primeira vez que eu, desde criança, minha irmã já frequentava a igreja adventista, minha mãe também. Só que eu vim servir a Cristo em 2001, quando conheci o Clube das Gravadores, Tribo de Israel. Passei 4 anos nesse clube, de 2001 a 2005. E aí, como era a sua convivência na igreja? O que é que você fazia na igreja? Como era a sua vida? Olha, durante 3 anos eu tinha uma convivência ótima com Cristo. Quando chegou no 4º ano, depois de concluir no Paraná, o clube estava em crise, eu já estava me sentindo um pouco na rotina, senti vontade de conhecer as coisas do mundo. E foi aí que eu decidi me afastar, que para mim até hoje foi uma das piores decisões que eu tomei na minha vida, foi me afastar do braço de Cristo. Que motivos te levaram a se afastar de Cristo? O que foi que aconteceu quando você se afastou de Cristo? Olha, no início tudo parecia uma maravilha. Me afastei mais, uma coisa que eu sempre gostei de fazer era jogar bola. Daí comecei a andar com pessoas que bebia, comecei a beber, um pouco tempo depois, fumar. E eu passei por uma fase muito difícil na minha vida, foi quando eu terminei meu relacionamento. E daí em diante eu comecei a sofrer muito, quase de depressão. E fui buscar refúgio em coisas que eu tinha preconceito, que eu era radicalmente preconceituoso. Fui na cocaína. Experimentei pela primeira vez, daí em diante passei a gostar. Passei a ter aquilo ali como uma coisa simples. E as pessoas começam assim, com uma coisa, não quer se expor, não quer que ninguém saiba. Eu particularmente que tenho uma família que sempre foi de respeito. Meu pai, uma pessoa sempre honesta, inclusive a honestidade dele levou à morte dele, pelo fato de ser polícia e não querer se corromper no meio de quem era. E daí que eu comecei experimentei, comecei com um negócio de 10, de 20, sempre trabalhei. Daí em diante eu não me contentava mais. Amanhecia dias na rua todo final de semana, bebendo, usando drogas, e dessas noites fazendo minha mãe sofrer. Só que eu sabia que minha mãe estava orando por mim. E muitas vezes eu falava assim, quando eu estava no meu quarto, Deus, eu só saio dessa vida quando o Senhor me tirar. E ali, mas mesmo assim não tinha força nenhuma para sair. Toda vez fazia, me arrependia, dizia que não ia mais fazer, mas só que quando se torna uma coisa, um vício, é muito difícil, muito complicado. Quando foi e como que você começou a sentir vontade de voltar para os braços do meu pai? Conta pra gente. Quando eu já estava no fundo do poço, eu já não sabia mais o que fazer, perdi a confiança das pessoas que eu amava, sempre pedindo para as pessoas, meus amigos, meus sobrinhos, falava assim, não se afasta de mim.
Um dia eu saio dessa vida, mas você está saindo. Meus amigos, meu sobrinho, minha irmã, Maico, Rafael, minhas irmãs, sempre orando nesse entre nunca me deixou. E quando eu estava bem no fundo do poço mesmo, foi quando minha mãe encontrou um computador. E aí, através do Orkut, e-mail, eu conheci uma desgravadora. E aí, eu tinha vontade de voltar, mas nunca tinha força. Aí ela falou assim, olha, eu tenho um amigo que é daí de Salvador, quem sabe ele pode te ajudar. Na mesma hora que ela me deu um e-mail, que foi do Ronald entrou. E daí eu comecei a falar, né? E aí, Bruno, eu sei que você é desgravador, tenho uma vontade de voltar, mas não consigo, será que tem como você me ajudar? Foi aí que Cristo começou a agir minha vida novamente. Depois desse dia que eu encontrei o Ronald através da MSN, eu nunca mais bebi, nunca mais usei drogas e voltei para os braços de Cristo. Que mudanças, que melhoras Deus operou na sua vida, que você era antes, Ele se transformou agora, o que é que Ele melhorou na sua vida agora? Que melhoras? A alegria de viver. Eu retomei meu caráter de uma pessoa digna e honesta. Eu tenho a confiança de meus parentes, de meus amigos, ninguém me olha mais diferente. Eu vivo uma vida pleno em Cristo e sou muito grato por isso. Amém. Júnior, qual conselho você dá para as pessoas que ainda não tiveram encontro com Cristo ainda? Tem uma música que fala que o melhor lugar do mundo é os pés de Salvador. E disso eu não tenho mais dúvida. A semente que foi lançada em 2001 no meu coração ficou plantada. Eu até saí, mas sempre tinha uma crença muito grande em Deus. E vocês que não tomaram uma decisão, Jesus está voltando, as profecias estão se cumprindo e não tem mais tempo, o mundo não tem mais nada a oferecer, só existe um caminho, e aquele caminho que a gente tem que seguir para alcançar a vida eterna, e um dia morar com Cristo nas mansões celestiais. Então aprecie a decisão de vocês. Amém. Deus seja louvado. Amém, igreja? Para você ver aí o que é que Deus faz na vida daquelas pessoas que decidem se entregar totalmente aos braços de Cristo. Fica aí o conselho para todos aqueles que ainda não tomaram essa decisão. Esse é o momento. Faça sua decisão hoje, todos vocês. Obrigado, Juninho. Obrigado, Paula. Nós iremos cantar agora uma música. A música tema dessa transformação, a volta.